O Krita é o programa de desenho digital gratuito que eu mais gosto e uso para criar os meus projetos desde que eu comecei o meu canal aqui no YouTube. Além dele ser muito completo, porque tem como criar ilustração, quadrinhos e animações completas, só usando o Krita, ele ainda tem a vantagem de ter uma versão para Android também. Então, para quem só tem um mobile para desenhar, vai conseguir usar o Krita também. Essa é a tela inicial do Krita. Aqui nós criamos um novo arquivo para começar. É basicamente o que você vai encontrar em qualquer outro programa. Nesse botão, nós encontramos alguns espaços de trabalho. Eu personalizei o meu, mas você pode clicar em qualquer um deles para você começar. Vamos trabalhar aqui com o default. E nas laterais, temos diferentes tipos de painéis para trabalhar. Aqui no menu superior, você vai conseguir abrir qualquer outro painel. Mas os principais que você vai usar para desenhar e pintar aqui no Krita é o painel de camadas. O de pincéis é legal ter também por aqui. O de opções da ferramenta é indispensável. E é interessante ter o seletor de cores para facilitar a troca de cor também. Para começar, nós vamos criar uma nova camada clicando nesse botão aqui. Isso é importante para a gente ter uma camada sem fundo para o nosso desenho. Essa camada branca que vem por padrão não é o ideal para fazer o desenho, ela fica aqui só como o pano de fundo mesmo, só para ficar mais parecido com uma folha de papel. Por isso eu mantenho essa camada sempre bloqueada, para não desenhar aqui em cima dela sem querer. Depois disso vamos selecionar a camada nova que criamos, e agora só precisamos selecionar o pincel aqui na caixa de ferramentas e começar a desenhar. É basicamente isso daqui que vamos fazer. Mas você vai ver que tem outras ferramentas diferentes para você usar também. Mas para desenho e pintura, o pincel é o que mais a gente vai usar, assim como as ferramentas de seleção, que são super úteis para fazer pintura digital também. De atalhos, você vai segurar o Shift e arrastar com a caneta para aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Essa é uma das formas mais incríveis e mais rápidas de fazer isso aqui no Krita. Para borracha, você precisa usar o atalho E para começar a apagar. Isso faz com que o Krita ative o modo borracha, que você vai ver logo aqui em cima. Clicou no E, ele ativa o modo borracha, como você viu aqui. Clicou no E de novo, ele volta para o pincel. É assim que o Krita funciona. Um atalho super importante também é o Ctrl Z, para você desfazer uma ação que você acabou de fazer. Então eu fiz aqui um traço, Ctrl Z, para eu desfazer. E outros atalhos padrão eu vou deixando aí na tela para vocês e também num post que eu deixei lá no meu blog. Link na descrição. Aproveitando, clique aqui no editor de pincel e ativa a opção mudança de tamanho da borracha para que o pincel e o modo borracha tenham seus próprios tamanhos de forma individual. Isso vai ser muito importante também. Então eu vou fazer aqui um esboço rapidinho dessa camada que a gente acabou de criar e daqui a pouco eu volto com mais algumas diquinhas para a gente fazer a parte de colorização do desenho. Nessa etapa de esboço, uma coisa legal que você pode fazer é ir criando novas camadas para adicionar camadas novas no seu desenho. Então aqui eu não tenho muita certeza de qual o cabelo que eu quero para esse personagem, mas eu também não quero desenhar na mesma camada que eu já fiz o rosto que eu gostei, por exemplo. Então eu vou lá e crio uma nova camada só para fazer o cabelo. Porque se eu errar aqui nessa camada, fica fácil só deletar o conteúdo dessa camada aqui. Então, é interessante que você trabalhe com camadas e depois vá mesclando elas quando você não precisar mais, para que você organize melhor o seu trabalho. Desde o início, eu também gosto de salvar o desenho. É só você apertar aí o Ctrl S para você salvar o seu arquivo pela primeira vez. Você vai escolher um lugar, um nome e salvar. Seu arquivo está salvo. E à medida que você for trabalhando nesse desenho, você vai apertando o Ctrl S para ele salvando em cima desse arquivo que você acabou de criar. A ferramenta de seleção também é super útil para você fazer alguns ajustes. Então eu seleciono com a ferramenta de seleção, Ctrl T para usar a ferramenta de transformação e aqui eu posso fazer o ajuste que eu quiser através dessas âncoras aqui. O legal é que sempre que uma camada estiver te atrapalhando a visualizar alguma coisa, você pode simplesmente clicar nessa camada e diminuir a opacidade enquanto você está trabalhando em outro detalhe. Para colorir, a ideia vai ser a mesma aqui. Nós vamos criar uma nova camada só para fazer a cor desse desenho. Por isso eu gosto de bloquear também as camadas que eu não estou usando. Nesse momento, eu não vou usar a camada do sketch, então eu vou bloquear aqui no cadeado.
E nessa outra camada aqui, que eu posso até renomear para ficar mais fácil localizar as coisas, eu vou fazer a cor do meu desenho. E depois que você começar a fazer a cor, só joga essa camada de cor, clicando e arrastando aqui para baixo do sketch para a gente ter a cor embaixo da linha. E um truque nessa etapa, quando você não pode usar o balde de tinta, porque você não tem os traços bem fechadinhos, é você fazer o contorno do desenho. E depois que você tem um contorno assim, você vai pegar o balde de tinta e preencher, para você fazer esse preenchimento de uma forma mais rápida do que ficar pincelando cada parte do desenho. Nesse momento que a minha base já está bem definida, eu posso simplesmente clicar nesse ícone com quadriculado aqui, na camada da cor, e começar a separar as cores desse desenho. Porque tudo que eu quiser colorir aqui dentro não vai sair dessa base que eu já tinha criado antes.